Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, não há dúvida, mas um só é o que alcança o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. E aqueles que combatem na arena, de tudo se abstêm, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Quanto a mim, corro não como aventura, combato não como quem esgrime no ar, mas castigo meu corpo e o reduzo à escravidão. Não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser réprobo. Não quero, pois, irmãos, que vós ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e que todos passaram o mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. E, tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E, tendo saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. E cerca da 11ª hora saiu e encontrou outros que estavam sem o que fazer, e disse-lhes: por que estáis aqui todo o dia ociosos? Eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado, pois, os que tinham ido cerca da hora 11ª, cada um recebeu 1 denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. E ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste conosco que suportamos o peso do dia e do calor. Porém, ele respondendo a um deles disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura és tu invejoso porque eu sou bom? Assim, serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Podem sentar-se. Essa semana, então, estamos iniciando hoje o tempo da Septuagésima, e a semana toda, com exceção do sábado, será da cor roxa, será a liturgia da féria. Sábado próximo, dia 22, festa da Cátedra de São Pedro, festa de 2ª classe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como a gente percebe, pela cor que mudou, o roxo, não é ainda a quaresma, mas sim as semanas que a igreja colocou no seu calendário como uma preparação já, como que um sinal, um primeiro sinal. Não se canta o glória, não se canta o aleluia, se usa a cor roxa, embora ainda estão as flores, então ainda não é o tempo forte da penitência. E acerca então dessa liturgia de hoje, podemos tratar os operários da primeira hora, os das horas seguintes, até os da última hora, das 5 horas da tarde. O que podemos entender por isso? Então, o tema de nossa reflexão: as respostas de quem não quer trabalhar. Tiremos, portanto, caros fiéis, o véu desta parábola, dos operários chamados a horas diversas. O pai de família, já adivinhamos, é o próprio Cristo.
E a vinha em que trabalhar é a alma a salvar, a alma de cada um de nós, através do exercício cotidiano das virtudes e boas obras. Os operários somos todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, convidados desde a tenra infância, chamados em todas as idades, solicitados até na velhice tardia. Na parábola, todos aqueles a quem foi dirigido o convite aceitaram-no. Na vida, infelizmente, acontece bem diversamente, e muitos são os que não se põem a trabalhar. Consideremos as respostas mais habituais que eles dão ao Senhor e ponhamos a nu o especioso pretexto nelas oculto. Então, para muitos vão dizer assim: não vou, porque agora é muito cedo. Outros tantos dirão: não vou, porque já é tarde demais para mim. E uma terceira resposta também de muitos: todo mundo faz desse jeito, ou seja, a maioria não dá bola para o convite do Senhor, né? Não procura colocar-se nesse serviço, nesse santo serviço. Então, começando com a primeira resposta: agora é muito cedo. Essa desculpa é especialmente dos jovens, mas também de muitos que já avançaram na idade. E de qualquer modo, seja ela dita em que idade for, é sempre uma resposta muito tola. E por dois motivos. Primeiro, porque nunca é cedo demais para tratar de salvar a alma. E depois, porque nunca se sabe quanto tempo ainda falta para a noite da vida. Nunca é cedo demais para tratar de salvar nossas almas. São João Crisóstomo não conseguia compreender como se pudesse pensar o contrário, e multiplicava as comparações para tornar evidente a todos a indesculpável tolice de retardar a própria conversão. Dizia ele: se um homem adoece, logo procura o médico e paga-o sem molestar-se, e obedece-lhe com escrupulosa exatidão, sujeitando-se a tratamentos incômodos, longos e até mesmo dolorosos. Entretanto, para a alma, que há anos está doente, está ferida, se espera. E o que é essa espera? Esperar o quê? Que ela esteja gangrenada, mas sem remédio? Dizia ainda São João Crisóstomo: se um incêndio repentino irrompe em nossa casa, logo gritamos, corremos, imploramos ajuda, carregamos água de todo lado, agitamo-nos até que o fogo esteja inteiramente extinto. Ao contrário, para a alma invadida pela chama da ira, do ódio, da luxúria, não se pede auxílio na oração, não se corre logo às fontes do Salvador, isto é, os sacramentos, mas muitas vezes se fica esperando, deixando o tempo passar. E o que é que se espera? Será que esperamos que a alma esteja queimada, sem remédio? E ainda dizia o santo: se uma criança cai numa torrente, numa lagoa, numa piscina, o pai ou a mãe, ouvindo-lhe o grito, precipita-se rapidamente como o vento. Ao contrário, se em vez de uma criança fosse a nossa alma que caiu na torrente do pecado, no abismo da ruína, vós ouvis a sua dilacerante imploração e respondeis: ainda é cedo, tenho tempo. O que é, mais uma vez, que estamos esperando? Que ela se afogue, sem remédio, sem volta? Se uma companhia de navegação transportasse uma carga preciosa num navio que faz água, com máxima habilidade e trabalho, os marinheiros atenderiam noite e dia para reparar as falhas, manobrar as bombas, defender os motores para chegar ao porto. Mas não vedes que a vossa alma é como uma nave, um navio que faz água por todos os lados, e vós dizeis: ainda é cedo, tenho tempo? Que estáis esperando? Que ela se afunde, sem volta? Outro motivo torna ainda mais lamentável a tolice, a cegueira dos homens que adiam o trabalho pela salvação da sua alma. A incerteza da hora da noite. Pensemos que na vida a noite não tem uma hora fixa, como no dia, mas pode sobrevir bruscamente no meio da infância
ou da juventude, ou da virilidade. Quanto menos a esperarmos, essa hora vem. Que será de nós se ela nos colher sem termos trabalhado em torno da vinha da nossa alma? Ficaremos privados da mercê prometida, ou seja, da bem-aventurada vida eterna, e seremos condenados a um tormento sem fim. Sacudamo-nos, pois, irmãos, do ócio espiritual, ponhamo-nos a trabalhar para que não nos falte aquela mercê que unicamente importa. Quem deve aproximar-se dos sacramentos, aproxime-se logo. Quem tiver uma restituição a fazer, restitua. Quem tiver uma paixão a vencer, vença-a. Quem tiver uma ocasião a abandonar, abandone-a. Cada um cumpra os deveres de seu estado, santifique as festas do Senhor, respeite as leis da igreja, dê esmola segundo suas possibilidades. A outra resposta também muito comum: agora já é tarde demais para mim, não há mais tempo. O astuto perdedor de almas, que é o demônio, depois de arruiná-las, induzindo-as a adiar, tenta perdê-las, lançando-as no desespero. Agora já é tarde demais. Essa amarga palavra, caros fiéis, pode ser pronunciada com um tríplice sentido de desânimo, ou porque realmente parece faltar tempo, ou faltam as forças, ou por falta de confiança em Deus. Por falta de tempo, num momento de lucidez interior, um homem já idoso, doente, gravemente, contemplando a sua vida toda, que foi cheia de pecado, de iniquidade, persuadido de que seriam precisos muitos anos de penitência e de pranto para reparar tantos escândalos, para cancelar tantos pecados, me dissesse: para mim é tarde demais, não há mais tempo, não tem jeito. Eu lhe responderia com a parábola de hoje: coragem, operário da última hora. Na noite da vida seremos julgados pelo amor com que houvermos trabalhado. Em pouquíssimo tempo pode-se trabalhar com tanta generosidade e intensidade de amor que se atinja a medida de uma longa série de anos. A resposta é tarde demais porque faltam forças, não tenho forças. Se um homem viesse dizer isso, depois de dissipar todos os sentimentos do seu coração, derramando-os na lama, depois de ter impresso uma rígida prega no mal a todas as suas energias, agora se sentisse incapaz de retificá-las no bem, e chorando a antiga inocência, desesperasse de poder readquiri-la e me dissesse: para mim é tarde demais, não tenho mais forças para ser bom. Eu novamente lhe responderia com a parábola de hoje: coragem, operário da última hora. A graça de Deus pode fazer aquilo que é impossível à tua natureza. Se as forças estão esmorecidas, ela pode revigorá-las. Se estão esgotadas, a graça pode tornar a criá-las para o bem. A graça revirginiza o coração, purgando-o dos fermentos malignos, torna a dar a candura da inocência o perfume da bondade. Aquele último que dizia que lhe falta confiança, é tarde porque falta-me confiança em Deus. Abrindo de repente os olhos, aquela pessoa dissesse sobre a multidão dos seus pecados, olhando sobre a gravidade das suas rebeliões, não mais ousasse levantar os olhos e dissesse: para mim é tarde demais, não há mais perdão. Eu lhe responderia: coragem, operário da última hora. Ninguém pode tornar-se tão mal quanto Deus é bom. A iniquidade de todos os homens juntos é uma gota de água comparada com o oceano sem praias da misericórdia divina. Em suma, qualquer a forma de abatimento sob a qual o demônio possa tentar-nos, ó cristãos, lembrai-vos sempre dos operários da última hora. É esse um dos pontos mais comoventes e animadores de todo o Evangelho. O dia já acabava e, no entanto, alguns ainda foram chamados. Puseram seu trabalho quando os outros
já estavam reunidos seus apetrechos, tinham apenas demonstrado sua boa vontade e foram chamados também à recompensa. E a recompensa foi grande, foi plena, como se eles tivessem trabalhado o dia inteiro. Nunca é tarde demais para trabalhar na nossa salvação. Enquanto houver um sopro de vida, a última hora ainda não terminou. E, finalmente, aqueles que responderam, quase todo mundo faz assim, se desculpando de seus pecados, né? Para se eximirem do trabalho espiritual, todo mundo faz assim. O Senhor diz a um pai de família, a um empregado, a um operário: tu te aproveitas de uma forma de ganho que não é lícita, deixa e pensa na tua alma que perece. Ele sente uma inquietação na consciência, compreende que nos seus atos há algo de turvo, mas responde: todo mundo faz assim. Só eu, então, que devo fazer-me de escrupuloso, de ingênuo e descurar meus interesses? Mesmo nos tempos de Noé, caro cristão, todos riam, dançavam, comiam, e só ele, como bom patriarca, se afanava em construir um instrumento estranho que parecia uma loucura, mas depois veio o dilúvio. Foi bom para Noé não ter feito como todo mundo fazia. Não? O Senhor diz, por exemplo, a um casal: a vossa maneira de entender a vida conjugal é gravemente pecaminosa. Vós ultrajais a Deus, enlameais a vossa dignidade humana e cristã, profanais e contaminais o vosso matrimônio e a vossa família. Eles sentem no coração, de vez em quando, uma estranha melancolia, um mal-estar de não se sentirem no seu lugar, um temor de desventura, mas respondem: mas quase todo mundo faz assim. Caçoariam de nós como cretinos se nos puséssemos a observar a lei de Deus. O médico, a parteira, os amigos, os conhecidos, todos nos apontariam o dedo como incapazes de tomar a vida normal, como todo mundo vive. Também nos tempos de Lot, caros cristãos, toda uma cidade corrupta e depravada ria malignamente dele e da sua família, porque ele vivia segundo o justo e honesto, mas depois choveu o fogo e destruiu Gomorra. Foi bom para Lot ou não foi? Não ter feito como a maioria fazia? Recordemos a sentença com que termina a parábola de hoje: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que consequência deveremos tirar desse provérbio? Esta: vivamos com os poucos, para nos salvarmos com os poucos. Que fazem os muitos? Vós o vedes? Todo dia vemos isso. Os muitos pensam em ganhar dinheiro e bens, pensam em divertir-se desafogando todas as paixões, pensam em gozar cada vez mais do que podem da vida nesse mundo. Para eles, o paraíso é aqui na terra. E que fazem os poucos? Também sabemos, eles temem e amam nosso Senhor, mortificam as paixões desordenadas, abundam nas boas obras, vivem como peregrinos na terra e por isso, usando das coisas desse mundo segundo a necessidade, bem se guardam de apegar a elas o coração. Sabem que a sua pátria é o céu e por isso suportam de bom grado os sacrifícios cotidianos e estão sempre preparados para a morte. Essa, aliás, não lhes faz tanto medo. Sigamos, portanto, esses poucos. E concluindo, há muitos séculos, um Papa, chamado Papa Formoso, no século IX, mandou executar belíssimas pinturas na Basílica de São Pedro. Depois vieram dias de cruel violência e os seus adversários prenderam-no e lançaram-no no rio Tibre em cheia. Passou-se muito tempo, os monges descobriram nas margens do rio, quase na foz, o cadáver do Papa. Repuseram-no dignamente e em procissão, rezando, levaram-no a Roma. Quando o féretro entrou em São Pedro,
conta-se que as imagens dos santos, por ele mandadas pintar, sorriram e inclinaram-se à chegada do seu cadáver. Caros irmãos, toda obra boa, todo o trabalho que fazemos em torno de nossa alma, são pinturas executadas para a Basílica Eterna do céu. Quando transportados pelos anjos, depois da nossa morte, lá entrarmos, elas nos sorrirão, inclinar-se-ão à nossa chegada. Serão o nosso consolo, serão a homenagem que apresentaremos a Deus para dele recebermos a recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.